Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 18. Na cozinha com o paranjal, morugem e chifre de unicórnio, zumbi cozido no molho. Casa. Que palavra maravilhosa! Eu não tinha ideia do que significava, mas soava bem. Em algum lugar na trilha de volta ao acampamento, minha mente devia ter se separado do meu corpo. Não me lembro de desmaiar. Não me lembro de chegar ao vale. Mas, em algum momento, minha consciência se foi como um balão de hélio fujão. Eu sonhei com casas. Eu já tinha tido uma? Delos era o meu local de nascimento, mas só porque minha mãe, Leto, se refugiou lá quando estava grávida para fugir da fúria de Hera. A ilha serviu como santuário de emergência para minha irmã e para mim, mas nunca senti que era minha casa, assim como o banco de trás de um táxi não seria o lar de uma criança que nasceu a caminho do hospital. O Monte Olimpo? Eu tinha um palácio lá, visitava nas férias, mas sempre parecia mais o lugar onde meu pai morava com minha madrasta. O Palácio do Sol? Era a antiga casa de Hélio, eu só redecorei. Até Delfos, lar do meu maior oráculo, foi originalmente de Piton. Não importava o esforço, era impossível tirar o cheiro de pele de cobra velha de uma caverna vulcânica. Era triste dizer, mas nos meus mais de 4.000 anos, as vezes em que me senti mais em casa foram nos meses anteriores, no acampamento meio-sangue, dividindo o chalé com meus filhos semideuses. Na estação intermediária, com Emma, Jo, Georgina, Léo e Calypso, todos nós sentados em volta da mesa de jantar, cortando legumes da horta para o jantar. Na cisterna de Palm Springs com Meg, Groover, Melly, Ottenador Hedge e uma variedade de dríades de cactos. E agora, no acampamento Júpiter, onde os romanos, tensos e abalados, apesar de muitos problemas, apesar de eu levar infelicidade e desastre onde quer que fosse, me receberam com respeito. Um quarto no sótão do café e uns lençóis lindos para vestir. Esses lugares eram casas. Se eu merecia fazer parte delas, essa já era outra história. Eu queria me prender a essas lembranças boas. Comecei a desconfiar de que talvez estivesse morrendo. Quem sabe em coma no chão da floresta com um veneno de morto-vivo se espalhando pelas minhas veias. Queria que meus últimos pensamentos fossem felizes. Mas meu cérebro tinha outros planos. Eu me vi na caverna de Delfos. Ali perto, se arrastando pela escuridão, envolto em fumaça laranja e amarela, estava a forma familiar de Piton, como o maior e mais rançoso dragão de Komodo do mundo. O cheiro era opressivo e azedo, uma pressão física que comprimia meus pulmões e fazia minhas narinas arderem. Seus olhos brilharam em meio ao vapor sulfuroso como faróis. Você acha que importa? A voz explosiva de Piton fez meus dentes baterem. Essas pequenas vitórias, acham que elas levam a alguma coisa? Eu não conseguia falar. Minha boca ainda estava com gosto de chiclete. Fiquei agradecido pela doçura exagerada. Um lembrete de que um mundo existia fora daquela caverna dos horrores. Piton se aproximou. Eu queria pegar o arco, mas meus braços estavam paralisados. Foram todas em vão, disse ele. As mortes que você provocou, as mortes que vai provocar, elas não importam. Mesmo que vença todas as batalhas, ainda assim vai perder a guerra. Como sempre,
Você não entende o que de fato está em jogo. Se me enfrentar, você vai morrer. Ele abriu a bocarra, os lábios reptilianos repuxados por cima de dentes brilhantes. Ah! Abri os olhos, meu corpo inteiro tremendo. Ah, que bom, disse uma voz. Você acordou? Eu estava deitado no chão dentro de uma estrutura de madeira que parecia um estábulo. Os cheiros de feno e bosta de cavalo chegaram às minhas narinas. Um cobertor de aniagem pinicava minhas costas. Havia dois rostos desconhecidos me olhando. Um era de um jovem bonito com cabelo preto sedoso, testa larga e pardo. O outro era de um unicórnio. O focinho brilhava como muco. Os olhos azuis arregalados, grandes e fixos, me encaravam como se eu fosse um saco saboroso de aveia. Na ponta do chifre havia um ralador de queijo com manivela. Ah! Gritei de novo. Calma, seu bobo, disse Meg em algum lugar à esquerda. Você está seguro. Eu não conseguia vê-la. Minha visão periférica ainda estava borrada e rosada. Apontei com fraqueza para o unicórnio. Ralador de queijo. Sim, disse o jovem adorável. É o jeito mais fácil de jogar uma dose de raspas de chifre direto no ferimento. Buster não se importa, não é, Buster? O unicórnio Buster continuou me encarando. Eu não sabia se ele estava vivo ou se era só um unicórnio de mentira que tinham deixado ali. Meu nome é Pranjal, disse o jovem, curandeiro-chefe da legião. Cuidei do seu ferimento quando você chegou ao acampamento, mas não chegamos a ser apresentados porque você estava inconsciente. Sou filho de Esculápio. Acho que isso faz de você meu avô. Eu gemi. Por favor, não me chame de vovô. Eu estou me sentindo péssimo. Estão todas bem? Lavínia, Hazel. Meg se aproximou. Os óculos dela estavam limpos. O cabelo lavado e as roupas estavam diferentes. O que queria dizer que eu devia ter ficado um bom tempo apagado. Estamos todas bem. Lavínia voltou logo depois de nós. Mas você quase morreu. Ela pareceu irritada, como se minha morte pudesse ser um grande inconveniente. Você devia ter contado que o ferimento estava piorando. Eu achei. Achei que ia cicatrizar. Pranjal franziu a testa. Sim, bom. Deveria. Você teve um médico excelente, modéstia à parte. Nós temos experiência com infecção de morto-vivo. Costuma ser curável se iniciarmos o tratamento em até 24 horas. Mas você, disse Meg me olhando de cara feia, você não está respondendo ao tratamento. Não é minha culpa. Pode ser seu lado divino, refletiu Pranjal. Eu nunca tive um paciente que já foi imortal. Isso talvez o torne resistente à cura de semideus ou mais suscetível a arranhões de morto-vivo. Não sei. Eu me apoiei nos cotovelos. Estava com o peito nu. Meu ferimento estava com um curativo novo e eu não tinha como saber como estava a aparência, mas a dor tinha diminuído bastante. Filetes de infecção rosa ainda se espalhavam a partir da minha barriga, subindo pelo peito e descendo pelos braços, mas a cor estava de um lilás bem claro. O que você fez obviamente ajudou, falei. Vamos ver. A testa frangida do Pranjal não foi muito animadora. Eu tentei uma mistura especial, uma espécie de equivalente mágico a um antibiótico de amplo espectro. Exigi uma variedade especial de Estelária média, corugem mágica que não cresce no norte da Califórnia. Agora cresce, declarou Meg. Sim, concordou Pranjal com um sorriso. Eu talvez precise segurar a Meg aqui. Ela é bem útil no crescimento de plantas medicinais. Meg corou. Buster ainda não tinha se mexido nem piscado. Eu imaginava que Pranjal de tempos em tempos botasse uma colher embaixo da narina do unicórnio para ter certeza de que ele ainda estava respirando. De qualquer modo, continuou Pranjal, o unguento que usei não é uma cura. Só vai desacelerar sua condição. Minha condição. Que eufemismo maravilhoso para alguém que estava virando um cadáver ambulante. E se eu quiser uma cura? Perguntei. O que, aliás, eu quero.
Isso vai exigir uma cura mais poderosa do que sou capaz de fazer, confessou ele. Cura do nível divino. Senti vontade de chorar. Concluí que Pranjal precisava melhorar no trato com pacientes, talvez oferecendo curas milagrosas e imediatas que não exigissem intervenção divina. Nós podemos tentar mais raspas de chifre de unicórnio, sugeriu Meg. É divertido. E quer dizer, pode dar certo. Entre a ansiedade da Meg para usar o ralador de queijo e o olhar faminto de Buster, eu estava começando a me sentir um prato de macarrão. Você não tem conhecimento de algum deus de cura disponível, tem? Na verdade, disse Pranjal, se estiver disposto, você devia se vestir e ir com Meg até o Princípio. Reina e Frank estão ansiosos para falar com você. Meg ficou com pena de mim. Antes de encontrarmos os pretores, ela me levou de volta ao café do Bombilo para que eu tomasse banho e trocasse de roupa. Depois, paramos no refeitório da Legião para comer. A julgar pelo ângulo do sol e pelo lugar quase vazio, achei que era final da tarde, entre o almoço e o jantar, o que significava que fiquei inconsciente por quase um dia inteiro. Em 2 dias seria 8 de abril, a lua sangrenta, o aniversário do Lester, o dia em que 2 imperadores do mal e um rei morto-vivo atacariam o acampamento Júpiter. O lado bom era que estavam servindo palitinhos de peixe empanado. Quando acabei a refeição, eis um segredo culinário que descobri. Ketchup melhora mesmo batata frita e palitos de peixe empanado. Meg me acompanhou pela vida praetória até o quartel-general da Legião. A maioria dos romanos parecia ter saído para fazer o que os romanos faziam no final da tarde: marchar, cavar trincheiras, jogar fortius nítios. Eu não fazia ideia. Os poucos legionários por quem passamos me encararam, interrompendo as conversas de repente. Achei que a história da nossa aventura na tumba de Tarquínio tinha se espalhado. Talvez tivesse ouvido falar do meu probleminha de estar virando zumbi e estivessem esperando que eu começasse a gritar exigindo cérebros. Aquele pensamento me fez estremecer. O ferimento na minha barriga parecia estar melhorando. Eu conseguia andar sem fazer careta. O sol estava brilhando. Eu tinha uma boa refeição. Como ainda podia estar envenenado? A negação é algo poderoso. Infelizmente, eu desconfiava que Pranjal estivesse certo. Ele só tinha desacelerado a infecção. Minha condição estava além de qualquer coisa que curandeiros do acampamento, gregos ou romanos, pudessem fazer. Eu precisava de ajuda divina. Uma coisa que Zeus tinha proibido expressamente os outros deuses de me darem. Os guardas do praetório nos deixaram entrar imediatamente. Lá dentro, Reina e Frank estavam sentados em uma mesa comprida cheia de mapas, livros, adagas e um pote grande de jujubas. Junto à parede dos fundos, na frente de uma cortina roxa, estava a águia dourada da legião, vibrando de energia. Ficar tão perto dela fez os pelos dos meus braços se eriçarem. Eu não sabia como os pretores aguentavam trabalhar com aquela coisa ali. Eles não leram artigos médicos sobre os efeitos de... Eles não leram os artigos médicos sobre os efeitos de longa exposição a estandartes romanos eletromagnéticos? Frank parecia pronto para a batalha, de armadura completa. Reina parecia ter acabado de acordar. Ela estava com o manto roxo jogado de qualquer jeito sobre uma camiseta grande demais, dizendo Puerto Rico Fuerte, que fiquei imaginando que era seu pijama. Mas isso não era da minha conta. O lado esquerdo do cabelo escuro estava um amontoado adorável de partes amassadas que me fez imaginar se ela dormia apoiada daquele lado. E, novamente, isso não era da minha conta. Havia 2 autômatos que eu não tinha visto antes encolhidos no tapete aos pés dela. Eram 2 galgos, um dourado e um prateado. Os 2 ergueram a cabeça quando me viram, farejaram o ar e rosnaram como quem diz: Ei mãe, esse cara tem cheiro de zumbi. A gente pode matar ele? Rei nos mandou ficar quietos. Tirou algumas jujubas dos potes e jogou para os cachorros. Eu não sabia bem por que galgos metálicos gostariam de bala, mas eles comeram as jujubas e voltaram a se deitar no tapete. Cachorros bonitos, falei. Por que não os vi antes?
Aldon e Argenton estavam fora em uma busca, disse Reina, em um tom que desencorajava perguntas. Como está seu ferimento? Meu ferimento está ótimo. Já eu, nem tanto. Ele está melhor do que antes, insistiu Meg. Ralei raspas de chifre de unicórnio no corte dele. Foi legal. Pranjal ajudou, falei. Frank apontou para os dois aposentos para visitantes. Fiquem à vontade. A vontade era um termo relativo. Os bancos dobráveis de 3 pernas não pareciam confortáveis como as cadeiras dos pretores. Também me lembravam o banco de 3 pés do oráculo de Delfos, que me lembrou Rachel Elizabeth Dare no acampamento meio-sangue, que eu estava esperando, não tão pacientemente, que eu restaurasse seus poderes de profecia. Pensar nela me lembrou a caverna de Delfos, que me lembrou Piton, que me lembrou meu pesadelo, e o medo que eu tinha de morrer. Odeio fluxos de consciência. Quando nos sentamos, Reina abriu um pergaminho na mesa. Nós estamos trabalhando com ela e Tyson desde ontem para tentar decifrar mais alguns versos da profecia. Fizemos progresso, acrescentou Frank. Talvez tenhamos encontrado a receita sobre a qual você falou na reunião do Senado. O ritual que pode conjurar ajuda divina para salvar o acampamento. Isso é uma boa notícia, não é? Meg esticou a mão para o pote de jujubas, mas desistiu da ideia quando Auro e Argento começaram a rosnar. Talvez. Reina trocou um olhar preocupado com Frank. A questão é que, se a gente estiver interpretando direito, o ritual requer um sacrifício. Os palitinhos de peixe começaram a lutar com as batatas fritas no meu estômago. Não pode ser, falei. Nós, deuses, nunca pediríamos que mortais sacrificassem um de vocês. Paramos com isso séculos atrás. Ou milênios atrás, não me lembro bem. Mas tenho certeza de que paramos. Frank agarrou os braços da cadeira. Essa é a questão. Não é a morte de um mortal. Não. Reina grudou o olhar em mim. Parece que esse ritual exige a morte de um deus.